dando continuidade, vamos chamar agora a doutora Lívia Lindoso, que é a nossa gastropediatra, que vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais na infância. Tem um currículo imenso, mas vamos só resumir. Gastropediatra, por favor. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a ABCD pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os pacientes por me acolherem. Eu amei o estado de vocês, deu vontade de mudar para cá. Fiquei tentada. Sim, o calor é bom. Eu gosto do calor, não me importa, não. Eu me importo é com esse frio aqui. Vou falar um pouquinho para vocês, vai ser mais um diálogo, né, sobre as doenças inflamatórias intestinais na infância. Poxa, é muito vasto, porque assim, número 1, você tem que fazer o diagnóstico. Ok, eu diagnostiquei, eu entendi o que é a doença, mas aí eu tenho que acompanhar, porque é pro resto da vida, correto? Então, qual que é o papel nosso como profissionais de saúde? É tentar dar a qualidade de vida para vocês terem uma vida normal. Uma coisa que eu falo muito com os pais dos meus pacientes é assim, eu explico para eles assim, tudo bem, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu entendo o medo que vocês têm, porque muitas vezes quando é feito o diagnóstico da criança, ele vai parar na UTI, algo muito grave, o pai vê a criança desnutrir na frente dele. Então, o que acontece? Os pais tendem a superproteger as crianças. E chega na fase da adolescência, eles, assim, eu vou conversar com eles, e aí, você sabe que doença vocês têm? Não. Sabe os remédios que você está tomando? Não, minha mãe que me dá. Aí eu falo assim, poxa, daqui a pouco você vai para o médico de adulto, você não sabe que doença que tem, você não sabe os remédios, você não acorda para levantar, para poder tomar as medicações, tudo sua mãe tem que fazer, não pode ser assim. Então, na pediatria, além disso, tem uma complicação porque ninguém ensina a ser pais de pessoas com condições crônicas. Porque o modelo parental é um pouquinho também diferente. Então, assim, a doença inflamatória intestinal na criança, ela é um tema muito longo. Então, eu não tenho conflito de interesse. Todo mundo, então, aqui mais ou menos já entendeu que a doença inflamatória intestinal é crônica para o resto da vida. Vai ter uma alteração no sistema imunológico das pessoas, que vai levar que eles, muitas vezes, combatam o próprio intestino ou o corpo. Mas tem uma predisposição genética. Uma pergunta que os pais fazem é, ok, eu tenho a doença inflamatória intestinal, meu filho vai ter? Não, é um conjunto de coisas, como a doutora Isabel falou muito bem, que você tem que ter a genética e os fatores ambientais para você desenvolver a doença. Então, o que a gente entende, então, por doença inflamatória intestinal? Então, aqui está a parte genética, tem vários genes associados, tem 320 genes que já foram descritos, polimorfismos neles. A imunodesregulação, a microbiota intestinal e os fatores ambientais. Isso tudo tem que acontecer na pessoa para poder desenvolver a doença inflamatória intestinal. Por que está aumentando tanto a doença inflamatória intestinal, até na população pediátrica? Porque os pacientes tendem a sobreviver, tendem a ter vida reprodutiva, porque antigamente o que acontecia? A pessoa tinha doença inflamatória intestinal, muitas vezes, eu não consigo engravidar, tudo. Então, assim, além da dieta, antigamente a gente tinha uma dieta super saudável. Hoje em dia, com o uso de antibióticos e essa dieta rica em ultraprocessados também favoreceu. Então, assim, tem a genética e tem o mundo moderno, que aconteceu que houve isso. Então, os fenótipos, eu acho que vocês já conhecem bem, a retrocolite ulcerativa, a doença de Crohn e a colite indeterminada. Nas crianças, a gente tem mais a colite indeterminada e depois a gente vai acabar vendo qual que é, se é a doença de Crohn ou a retrocolite. Aqui. Então, será que eu posso tentar prevenir que meu filho tenha doença inflamatória intestinal? Poxa, eu sei que já tem o fator de risco familiar, assim, tem história na família de doença inflamatória intestinal. Então, evita usar aditivos, os ultraprocessados, evita usar emulsificantes. Cuidado com a prescrição exagerada de antibiótico. Hoje em dia, assim, teoricamente, você precisa de receita para comprar antibiótico na farmácia, mas tem farmácia que vende antibiótico sem receita. Aí a criança espirra, opa, amoxicilina com clavulato. Aí, isso está levando a uma desregulação da microbiota intestinal dessa criança a longo prazo. Não é assim. A maioria, assim, tem infecções bacterianas e, graças a Deus, existe antibiótico para poder combater, senão a gente iria falecer. Mas, assim, o uso demasiado tem todas as suas complicações.
A dieta é importante. Aleitamento materno. Na pediatria, todo congresso que tem um pediatra, ele fala de aleitamento materno. Aleitamento materno é fundamental. E o ideal é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Eu sei que é difícil, o aleitamento materno não é fácil, mas, se possível, assim, tentar o máximo de tempo que for possível você fazer o aleitamento. Quais são os sintomas que são sugestivos? Seu filho tem atraso no crescimento? Seu filho tem atraso puberal? Seu filho tem urgência para poder evacuar, tem tenesmo, seu filho tem fístulas, tem doença perianal importante, um plicoma, tem sangue nas fezes, perda de peso, fezes não formadas, não parece uma salsicha, diarreicas, tem dor abdominal importante, evacua à noite, são todos sintomas assim sugestivos. Mas, lembrando, teve uma vez que me encaminharam um paciente com suspeita de doença inflamatória intestinal. Aí eu fui pegar a história, assim, quando ele tinha febre, coriza, ele tinha diarreia. Quer dizer que ele tinha o quê? Virose. Num ano, ele teve 4 sintomas que eram sugestivos de virais e teve diarreia. Ele nunca teve um quadro de diarreia sem tosse e coriza. Então, assim, isso fala, por mais que tinha alguns dos sintomas aqui, não é caracterizado. Ele não tinha evacuação noturna. Como que é feito o diagnóstico? Foi muito bem falado. Então, assim, o diagnóstico, você tem os sintomas clínicos, que são sugestivos, aí você vai procurar o médico vai solicitar os seus exames, a gente, muitas vezes, com exames de sangue, exames de fezes, a endoscopia, com a colonoscopia, a gente consegue fazer o diagnóstico. E também exames de ressonância nuclear magnética, que a videocápsula, que é uma realidade bem complicada, porque o preço é muito caro. A doutora Marta vai falar para vocês sobre as manifestações extraintestinais. Muitas vezes elas até acontecem antes das manifestações intestinais, então já foi encaminhado para o nosso ambulatório, pela dermato, uma paciente com eritema nodoso, para poder a gente fazer uma triagem para a doença inflamatória intestinal. E, coincidentemente, demorou para poder ela chegar no nosso ambulatório, quando ela chegou, já chegou abrindo quadro de diarreia. E a gente fez a investigação e fechou doença de Crohn. Úlceras orais. Isso aqui é mais em adultos. Espondilite anquilosante, eu nunca peguei um paciente com espondilite anquilosante, são quadros mais de adulto, entre outros. Aqui são fotos para ver afta oral, aqui é o eritema nodoso, aqui é o pioderma gangrenoso, aqui tem o uveíte, perisclerite e também a artrite. Ok, seu filho tem doença inflamatória intestinal, então você vai procurar no SUS, muitas vezes a porta de entrada é a UBS, aí você vai ser encaminhado para um gastropediatra. Normalmente, a gente vê os pacientes de 3 a 4 meses, quando estão em remissão, se tiver atividade da doença, aí a gente vai aumentar a investigação. Na pediatria, a gente usa a calprotectina também, mas só com maiores de 4 anos de idade. Menores de 4 anos de idade, a calprotectina varia muito. E a gente também tem que fazer triagem com hemograma, com função pancreática, ureia e creatinina, dependendo da medicação que você está tomando. Uma coisa que é muito importante na pediatria, assim, nos adultos também, mas na pediatria a gente reforça muito a questão da vacina. A vacina é muito importante. Tanto é que quando a gente está com a criança, se a criança tem atraso no cartão vacinal, eu atualizo o cartão vacinal antes de iniciar a imunossupressão, a não ser que seja um caso muito grave. Não, é uma urgência, preciso tratar agora. Opa, então não tem como esperar as vacinas. Eu vou tratar o meu paciente e ele vai ficar sem fazer as vacinas de vírus vivo, atenuado. E quando que eu não posso tomar as vacinas de vírus vivo atenuado? Se você estiver tomando doses de corticoide, superiores a 20 miligramas dia, ou na pediatria a gente faz 2 miligramas quilo dia. E durante 2 semanas você vai ter que estar fazendo o uso. E também, se você está fazendo uso de tioporina, metrexate, anti-TNF-alfa, se você tem uma desnutrição proteico-calórica significativa, está usando moléculas biológicas. Essas daqui são as vacinas que você pode fazer. Não tem risco. Você pode fazer a vacina de hepatite A, B, a DTPA, a meningo ACWY, a meningo B. Então, todas essas pode estar fazendo. A influenza, que no meu estado estava tendo muita caso de pneumonia associada à influenza. E, infelizmente, a cobertura vacinal lá não estava tão boa, mesmo a gente divulgando. A vacina da Covid. Vacinas que você não pode fazer. Eu não coloquei aqui, mas tem a BCG e também a de febre amarela. A de febre amarela também é de vírus vivo. Então, sarampo, cachumba, rubéola, essa não pode fazer, varicela também não, e dengue também não.
porque são todos de vírus vivo. Aí, esse daqui é o exemplo do cartão vacinal da criança, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Então, como eu devo fazer a transição do meu filho para o cuidado de adulto? Ok, agora meu filho tem 14 anos. O gastropediatra ele vai começar a tentar fazer com que o seu filho conheça melhor a doença, entenda os medicamentos que ele está tomando e o efeito colateral. Toda a minha consulta com o adolescente, eu falo assim, olha, a gente tem a gente vai começar agora o seu tratamento, é um caso mais sério, a gente vai ter que usar agora o biológico. A gente tem duas opções, infliximab e adalimumab. Eu tenho uma criança que falou assim, doutora, eu não importo de alguém enfiar uma agulha em mim e fazer infusão, mas se você fizer com que eu tenha que fazer a aplicação da injeção, eu não dou conta. Aí, então, muitas vezes a gente faz um infliximab. Então, é bom dar o direito da criança a escolher. Nesse caso, os pais queriam a adalimumab, que seria muito mais prático para ele do que procurar um centro de infusão, tudo, mas a criança, ela preferiu. Então, assim, a criança também tem poder de escolha, ele tem que estar entendendo quais são os exames que ele tem que fazer, ele tem que ser responsável pelos medicamentos. Então, pais de pessoas com doença crônica, normalmente você tem que falar, eu sempre falo para eles assim, olha, eu sei que ele é uma criança, então você vai ter que ajudar ele a tomar o remédio, você não vai deixar a responsabilidade de tomar o remédio 100% da criança, mas você vai fazer assim, meu filho, vamos colocar aqui o alarme. Aí coloca o alarme. Agora é você responsável por tomar seu remédio. Aí você espera mais ou menos dar 30 minutos daquele horário que você estipulou que seu filho ia tomar. Aí você pergunta, meu filho, você tomou? Aí você ainda checa a cartela para ver a contagem de comprimido. E você fazendo isso, você vai criar, o seu filho vai aprender a começar a tomar o remédio sozinho. E é importante deixar a sua criança falar nas consultas. Eu tenho uma paciente que é adolescente, a mãe não deixa ela falar. Eu falo assim, olha, deixa ela falar um pouquinho, senão eu vou ter que pedir para a senhora esperar um pouquinho lá fora, eu atendo ela, depois eu chamo a senhora para dentro, para a gente conversar, porque a consulta é dela, a gente tem que ouvir a demanda dela. Também, se a criança, por exemplo, se eu passar mal na escola, eu sei o que eu posso fazer, eu tenho passe livre para o banheiro, eu sei qual plano de saúde que eu tenho. Lá em Goiânia tem vários planos de saúde, tem plano de saúde que cobre até X e Y, tem plano de saúde que não cobre fora do estado. Então, isso a pessoa tem que estar sabendo. Estilo de vidas. Uma coisa que eu tenho que perguntar é o uso de drogas ilícitas e lícitas. Também ver a não adesão e entender, ok, se eu não estou tomando remédio, por quê? É por conta de efeito colateral. Eu sempre falo, lá no ambulatório, a gente tem a data do SUS, tem a data certa de voltar, mas a gente fala assim, qualquer coisa, assim, efeito colateral de medicamento, tudo, você vem aqui e conversa com a gente para ver se a gente consegue te encaixar agora ou se eu só vou conseguir te ver semana que vem, que também o ambulatório é muito cheio, mas a gente não pode deixar de dar essa assistência, a gente deixa as portas abertas no nosso ambulatório. A gente discute sobre sexualidade, mas a doutora Jucília vai falar sobre essa parte do uso de anticoncepcional. E aqui um exemplo de que o meu filho de 12 a 14 anos tem que saber. Ele sabe descrever a condição que ele tem, ele sabe nomear os medicamentos, o horário e a quantidade que ele toma, ele é capaz de descrever os efeitos colaterais do medicamento, ele conhece o nome e a função dos seus médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, ele sabe usar um termômetro, ele é capaz de responder pelo menos uma pergunta durante a consulta médica, consegue administrar as demandas médicas dele na escola, ele consegue ligar para o consultório para falar assim, olha, eu não vou conseguir ir na consulta, mude a data da minha consulta. Aí já com 17, 14 anos, ele tem que saber o nome e a finalidade dos exames que deve ser feito, ele tem que saber o que pode piorar a doença dele, o que pode desencadear. Ele tem que conhecer o histórico médico dele. Ele tem que saber que precisa fazer a transição para um gastro-adulto. Ele tem que estar tomando os medicamentos, saber quanto que ele precisa renovar a receita. Ele tem que responder muitas perguntas durante a consulta médica. E a maior parte do tempo da consulta ele tem que passar sozinho. E ele tem que entender qual que é o risco da não adesão do tratamento, do álcool, das drogas na doença, e entender o impacto da vida, da condição gastrointestinal na vida sexual. E com mais de 17 anos, ele tem que ser capaz de escrever os medicamentos, e assim, ele não pode tomar, quando ele tem que ficar capaz de ficar toda a consulta sozinho com o médico, e ele tem que saber quais são os direitos dele a partir dos 18 anos, ele tem que saber gerenciar a vida dele, tanto no trabalho quanto na escola, se estiver na universidade.
Ele tem que saber como obter informações sobre doença inflamatória intestinal e ele tem que ser capaz de marcar as consultas, conseguir pegar a receita. Ele pode dizer a alguém quanto tempo pode ficar sem a cobertura do plano, dos pais, e ele tem que carregar um cartão com as informações assim que são importantes sobre a doença dele. E quais são os outros cuidados? Saúde mental. Eu sempre converso com os meus pacientes sobre a saúde mental, porque não é fácil, eu acho que todos vocês sabem, não é fácil ter uma condição crônica. E muitas vezes isso pode afetar a saúde mental. Então, é bom, nas consultas, o médico está avaliando isso, e muitas vezes os pais também podem estar vendo essa questão. As manifestações extraintestinais, então, assim, é importante passar por uma avaliação com o oftalmologista, a parte da sexualidade e dos usos anticoncepcionais. Na criança é muito importante a saúde óssea. E como que eu vou conseguir uma boa saúde para o meu osso? Uma boa alimentação, atividade física. Então, a atividade física é fundamental para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Você tem que ter cuidados com a pele. A gente tem que usar filtro solar, pelo menos um fator de 50, para poder evitar o risco de câncer de pele, porque está aumentando assim no mundo. Está aumentando a incidência por causa do problema da proteção da camada de ozônio. Usar roupas de proteção solar e limitar as atividades no pico de sol. Você não vai chegar na praia, se bisuntar de óleo e ficar lá. Aí não dá mais para fazer no mundo de hoje isso. Então, a doença inflamatória intestinal na criança é muito diferente de início no adulto. Tem muita parte genética. Existem outras doenças também que entram dentro das doenças inflamatórias intestinais, são monogênicas, mas a gente falou mais das poligênicas, que são mais que a gente vê mais. A doença intestinal na criança, ela também acomete a parte alta, não fica só limitada ao intestino. É uma doença mais grave, muitas vezes eu preciso de doses maiores de medicamentos. E ela não, assim, a gente tem que entender porque como é que está o crescimento da criança. Sim, se a criança não está crescendo, quer dizer que ela não está respondendo muito bem ao tratamento, ou um problema na dieta. Tem a parte do desenvolvimento sexual e também os medicamentos, a maioria, infelizmente, na pediatria, quando não responde a anti-TNF-alfa, é tudo judicializado. Isso é um problema, porque tem que conseguir a negativa. Aí, muitas vezes, ela vai lá e a moça do balcão fala não. Eu falo, não, mas eu preciso do não por escrito, senão eu não consigo judicializar. Eu falo, então tenta mandar um e-mail, tudo. O adulto é mais fácil, vocês têm mais acesso às medicações para o CTT. Você sabe que já está ruim para adulto, é pior para criança, tadinhos. Tem essa questão. E a associação é muito importante, porque vocês, como um grupo, vocês conseguem orientar, acolher as mães. Toda mãe que chega lá no meu consultório já fala assim, por favor, coloca no grupo de pacientes, porque tem muita informação boa e vocês, como um grupo, vocês se ajudam bastante. Eu quero agradecer.